Olá, meu nome é Magnus Farcar, eu sou advogado trabalhista, assessor jurídico da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil e vou iniciar com vocês um diálogo a respeito de um tema muito relevante para a classe trabalhadora brasileira na atualidade, que se refere aos dissídios coletivos de trabalho. E eu começo esse diálogo conceituando o dissídio coletivo de trabalho como um processo judicial através do qual o Poder Judiciário Trabalhista é instado a decidir um conflito de interesses existente entre entidades sindicais ou uma entidade sindical representativa de trabalhadores e uma entidade sindical representativa de empregadores, sendo certo que esse conflito também pode estar localizado no âmbito de uma empresa, situação na qual a entidade de trabalhadores, por um lado, figura como suscitante do dissídio coletivo e a empresa representa exatamente a parte suscitada, a quem cabe apresentar defesa nesse processo judicial. Quero falar também a respeito da fundamentação jurídica que disciplina os dissídios coletivos de trabalho em nosso país. Os dissídios coletivos de trabalho, eles encontram uma previsão particularmente especial no artigo 114 da Constituição Federal Brasileira. E além disso, nos artigos 856 a 874 da Consolidação das Leis do Trabalho, bem como nos dispositivos da Lei 7.783 de 1989, que regulamenta o exercício do direito de greve em nosso país. Além dessas disposições constitucionais e legais, há algumas outras que complementam essas normas jurídicas, sobre as quais eu não vou me alongar para não tornar, digamos, enfadonho o nosso diálogo a respeito dessa matéria. Quero também falar para vocês a respeito das espécies de dissídios coletivos que existem em nosso ordenamento jurídico. E eu os classificaria basicamente em três tipos: o dissídio coletivo de natureza econômica, o dissídio coletivo de natureza jurídica, o dissídio coletivo de greve. E em que consiste exatamente o dissídio coletivo de natureza econômica? O dissídio coletivo de natureza econômica, ele se manifesta, ele é instaurado sempre que uma pauta de reivindicações dos trabalhadores relacionadas às suas condições de trabalho e de salário, ela não é atendida pela representação patronal, o que leva, evidentemente, o sindicato de trabalhadores a ingressar com o dissídio coletivo de natureza econômica, postulando que o Tribunal Regional do Trabalho competente ou o Tribunal Superior do Trabalho aprecie aquela pauta de reivindicações e defira as reivindicações formuladas. É o que ocorre, por exemplo, anualmente, por ocasião da database de cada categoria profissional, em que há o fracasso da negociação coletiva. Em fracassando a negociação coletiva, ou em havendo recusa da negociação coletiva por parte da representação patronal, normalmente a entidade sindical de trabalhadores ingressa com o dissídio coletivo de natureza econômica para que cláusulas como reajuste de salário, aumento real a título de produtividade, concessão de vale alimentação ou vale refeição sejam deferidas e fixadas pelo Poder Judiciário Trabalhista. No que diz respeito ao dissídio coletivo de natureza jurídica, esse tem uma finalidade muito precisa, qual seja, obter do Poder Judiciário a correta interpretação a respeito de uma cláusula constante de acordo, convenção coletiva ou sentença normativa de trabalho sobre a qual haja uma divergência entre trabalhadores e empregadores. E aqui eu exemplifico. Eu, durante a minha experiência profissional, fui advogado do Sindicato de Metroviários por um largo tempo. E em determinada ocasião, foi fixada em uma sentença normativa de trabalho, envolvendo aquela categoria profissional, um aviso prévio proporcional por tempo de serviço,
muito antes de haver uma legislação que disciplinasse essa matéria. Esse aviso prévio correspondia a 5 dias por cada ano trabalhado na empresa e surgiu uma divergência interpretativa a respeito da sua aplicação, da aplicação dessa cláusula. O sindicato profissional, o Sindicato dos Metroviários, sustentava a tese que o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, que independe do aviso prévio legal de 30 dias, deveria se incorporar ao contrato de trabalho como tempo de efetivo serviço prestado à empresa. Em contrapartida, a empresa defendia uma interpretação diversa. Ela sustentava que ela tinha a obrigação de pura e simplesmente pagar os dias do aviso, mas que esse aviso não se integraria ao contrato de trabalho para todos os fins de direito. Portanto, caberia a propositura de um dissídio coletivo de natureza jurídica para que a Justiça do Trabalho fixasse a correta interpretação a respeito desta cláusula, de uma cláusula sobre a qual as partes do conflito divergiam. Em que pese não ter sido proposto efetivamente esse dissídio, o fato é que havia todas as condições para que quaisquer uma das partes o fizessem e procurassem a Justiça do Trabalho com o objetivo de fixar a correta interpretação sobre o alcance dessa cláusula. Mas o dissídio coletivo de natureza jurídica também pode ser proposto nos casos em que há uma determinada lei que se aplica a uma categoria profissional determinada e uma categoria econômica correlata, havendo uma divergência a respeito da aplicação desta lei a esta categoria econômica e a esta categoria profissional. E mais uma vez eu exemplifico. Tomemos como referência o Estado de São Paulo, que possui uma lei estadual que cria uma gratificação denominada sexta parte, assegurada a todos os servidores públicos que eventualmente tenham prestado de serviços ao Estado de São Paulo por mais de 20 anos. Durante muito tempo, houve uma divergência a respeito do alcance dessa lei. Divergia-se a respeito da possibilidade de se estender essa lei aos empregados de empresas públicas e das sociedades de economia mista que estivessem sob o controle acionário do Estado de São Paulo. Ou seja, se procurava saber se nas empresas, como por exemplo a Companhia do Metrô, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, a Companhia de Água, Esgoto e Meio Ambiente do Estado de São Paulo, que eram equiparadas a empresas privadas para todos os fins de direito, por serem empresas públicas ou sociedades de economia mista, se os empregados dessas empresas teriam direito à sexta parte ou não. E o fato é que a jurisprudência terminou sendo construída no sentido de negar esse direito aos empregados das empresas públicas e sociedades de economia mista. Mas esse é, portanto, mais um exemplo que demonstra em que condições é factível o manejo do dissídio coletivo de natureza jurídica para esclarecer uma dúvida interpretativa a respeito de uma lei estadual que se aplica a uma determinada categoria profissional e uma categoria econômica correlata. Por fim, nos cabe falar sobre o dissídio coletivo de greve, que é instaurado com um único objetivo e finalidade: saber se uma greve é abusiva ou não abusiva, ou seja, se esta greve foi exercida de acordo com os parâmetros fixados pela legislação trabalhista, notadamente pela Lei 7.783 de 1989, que disciplina o direito paredista em nosso país, ou se essa paralisação ela fugiu aos ditames dessa lei. E quais são os requisitos mais importantes que se deve considerar ao analisar se uma greve é abusiva ou não abusiva? A greve, para ser não abusiva, ela deve ser aprovada em Assembleia Geral dos Trabalhadores. Ela deve ser comunicada ao empregador com 48 horas de antecedência, em se tratando de atividades não essenciais, e com 72 horas de antecedência, em se tratando de atividades essenciais, assim consideradas aquelas que, se não forem atendidas
colocam em risco a vida, a segurança e a saúde da população. Além disso, a greve há que ser pacífica, nos termos do que preceitua a Lei 7.783 de 89, não se admitindo a depredação do patrimônio, nem tampouco agressões físicas e psicológicas a quem quer que seja. Observados esses requisitos, a greve é considerada não abusiva. Inobservados esses requisitos, a greve é caracterizada como abusiva para todos os fins e efeitos de direito. Pois bem, mas quem tem a legitimidade para requerer a instauração dos dissídios coletivos em nosso país? Do ponto de vista dos trabalhadores, essa legitimidade ela é reconhecida principalmente aos sindicatos representativos de uma categoria profissional determinada. E na inexistência de sindicatos, melhor dizendo, essa representatividade se estende para as federações que representam aquele grupo de trabalhadores, e caso não existam federações, essa legitimidade se transfere para a confederação respectiva. Aqui cabe uma polêmica a respeito da legitimidade das centrais sindicais para o ajuizamento do dissídio coletivo. E de acordo com o entendimento consolidado na doutrina e na jurisprudência, as centrais sindicais não se revestem dessa legitimidade, até porque ela não está expressamente prevista na Lei 11.648 de 2008, que regulamenta a existência e a organização das centrais sindicais brasileiras. Entretanto, é preciso que se diga que, no meu entendimento, o movimento sindical brasileiro tem que lutar para ampliar a representação das centrais sindicais, as prerrogativas das centrais sindicais, de modo que elas possam ter a legitimidade de não apenas negociar temas que digam respeito a todos os trabalhadores brasileiros, como a redução da jornada de trabalho, como a rediscussão da reforma da Previdência, como também, eventualmente, no fracasso da negociação coletiva, que se considere, que se assegure às centrais sindicais, melhor dizendo, a possibilidade de requerer a instauração dos dissídios coletivos competentes. Muito bem, do ponto de vista dos empregadores, quem é que tem a legitimidade para requerer a instauração de dissídios coletivos? A empresa na qual há, digamos, um determinado conflito de interesses não resolvido, e se esse conflito ele abarcar toda uma categoria econômica, o sindicato profissional que representa aquela categoria econômica, se não houver sindicato profissional, essa representatividade, essa legitimidade tem que ser transferida para a federação respectiva, e se não houver federação, por óbvio que a confederação que representa aqueles trabalhadores e aquelas empresas envolvidas no conflito, ela seguramente terá a legitimidade para a propositura do dissídio coletivo de trabalho. Por fim, há que se fazer uma menção à representatividade do Ministério Público do Trabalho, dizendo que essa legitimidade está prevista principalmente no artigo 114, parágrafo 3º da Constituição Federal Brasileira, que assegura ao Ministério Público o poder de requerer a instauração de dissídio coletivo de greve em atividades essenciais, de modo a que o conflito de interesses efetivamente venha a ser decidido pela Justiça do Trabalho. Ocorre que uma parte da doutrina e da jurisprudência em nosso país sustenta a tese de que, além de se revestir do poder de requerer a instauração de dissídios coletivos de greve em atividades essenciais, o Ministério Público também é parte legítima para requerer a instauração de dissídios coletivos de natureza jurídica, sempre que estiver presente o interesse público. E sustenta-se essa opinião alegando que essa legitimidade estaria prevista na Lei da Ação Civil Pública e na lei que regulamenta a organização e funcionamento do Ministério Público em nosso país. No meu entendimento, essa interpretação ela não deve prevalecer, até porque a Lei de Ação Civil Pública e a Lei de Organização do Ministério Público são anteriores à mudança que foi proporcionada no artigo 114 da Constituição Federal,
pela Emenda Constitucional 45 e que alterou, portanto, a redação daquele dispositivo constitucional. A nova redação dada ao artigo 114 da Constituição Federal não prevê expressamente a legitimidade do Ministério Público para requerer a instauração de dissídio coletivo de natureza jurídica, razão pela qual, ainda que houvesse essa previsão na Lei da Ação Civil Pública e na lei que disciplina a organização do Ministério Público, essa legitimidade teria sido revogada pela nova redação conferida ao artigo 114 da Constituição Federal Brasileira. Esse é, portanto, o meu entendimento a respeito dessa polêmica. Quero abordar também agora a questão da legitimidade passiva. A quem compete efetivamente se defender em um dissídio coletivo proposto no Poder Judiciário Trabalhista. Em se tratando de dissídio coletivo de natureza econômica, a legitimidade passiva, evidentemente, será da empresa contra a qual se apresenta o dissídio, ou ainda o sindicato patronal, a federação patronal, a confederação patronal respectiva, na hipótese de inexistência de sindicato que represente a categoria econômica. Em se tratando de dissídios coletivos de greve em atividades essenciais propostos pelo Ministério Público do Trabalho, normalmente, o dissídio coletivo de greve proposto pelo Ministério Público do Trabalho é manejado em face do sindicato de empregados e da empresa ou do sindicato de empregadores, a depender da extensão do conflito. E por que, na verdade, tanto empregadores como trabalhadores têm que figurar como parte legítima em um dissídio coletivo de greve em atividades essenciais? Porque a Lei 7.783 de 1989 é precisa ao determinar que, em se tratando de greve em atividades essenciais, cabe às partes do conflito atender às chamadas necessidades inadiáveis da comunidade. Então, se cabe às partes do conflito o atendimento às necessidades inadiáveis da comunidade, tanto a representação de trabalhadores como a representação de empregadores deve responder pelo dissídio coletivo de greve, eventualmente ajuizado. Por fim, em se tratando de dissídios coletivos de natureza jurídica, a legitimidade passiva vai depender, por óbvio, de quem propõe o dissídio coletivo. Porque, neste caso, o dissídio coletivo, ele tanto pode ser proposto pela representação de trabalhadores, como pela representação de empregadores, buscando a correta interpretação de uma cláusula normativa ou de um dispositivo de lei que se aplica a uma determinada categoria profissional e uma determinada categoria econômica. Se o dissídio for instaurado a requerimento do sindicato profissional, caberá, evidentemente, à empresa ou ao sindicato patronal responder pelo dissídio proposto. Se, inversamente, este dissídio é ajuizado pela representação patronal, caberá ao sindicato profissional figurar no polo passivo da demanda e responder pelo dissídio instaurado pela representação patronal. Então, em síntese, essa é, digamos, a observação que eu quero fazer a respeito da legitimidade para a propositura e para a apresentação de defesa em dissídio coletivo de trabalho. Agora, eu quero discorrer um pouco sobre a competência jurisdicional para o julgamento do dissídio coletivo de trabalho. E essa competência, grosso modo, é definida pelo local em que ocorre o conflito. Se, eventualmente, o conflito ocorre na jurisdição de um determinado tribunal, caberá àquele tribunal o julgamento daquele conflito coletivo de trabalho. Exemplificando, imaginemos que os metalúrgicos de São Paulo, os metalúrgicos da cidade de São Paulo, decidam por realizar uma greve no âmbito municipal. Ora, como a jurisdição sobre a cidade de São Paulo, no âmbito trabalhista, compete ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, será este o tribunal competente para julgamento do conflito de interesses decorrente da greve realizada pelos metalúrgicos. Agora, imaginemos uma outra situação. Imaginemos que o conflito de interesses
ele aconteça e se manifeste na jurisdição de 2 ou mais tribunais trabalhistas. Como é que isso pode acontecer? Eu vou resgatar aqui um exemplo do passado, um exemplo que envolve a empresa Ford, que tinha uma sede na cidade de São Bernardo do Campo e uma outra na cidade de Camaçari, no estado da Bahia. Pois bem, houve uma determinada ocasião em que uma única greve se realizou nas 2 unidades da Ford, de São Bernardo do Campo e, ao mesmo tempo, de Camaçari, apresentando-se uma mesma pauta reivindicatória. Ora, a jurisdição sobre São Bernardo do Campo compete ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, enquanto que a jurisdição sobre Camaçari compete ao Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região. Numa situação como essa, que envolve, portanto, um conflito que extrapola a jurisdição de um único tribunal, um conflito que se manifesta na existência de 2 ou mais tribunais regionais do trabalho, a competência para julgamento da demanda transfere-se para o Tribunal Superior do Trabalho. Essa é a regra geral. Mas eu quero agora tomar um terceiro exemplo para análise de vocês que me assistem. Imaginemos ainda, para ficar no campo da indústria automobilística, que a greve possa vir a acontecer na empresa General Motors de São Caetano do Sul e também na unidade da General Motors de São José dos Campos. Pergunta-se, qual o tribunal competente para julgamento desta demanda, para julgamento deste conflito de interesses? Pela lógica daquilo que eu afirmei anteriormente, a competência seria transferida ao Tribunal Superior do Trabalho. Isso porque, em princípio, a competência jurisdicional para julgar o conflito de interesses no âmbito de São Caetano do Sul pertenceria ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Por outro lado, a competência para julgamento do conflito de interesses que acontece na unidade de São José dos Campos seria do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, que é o 2º tribunal com jurisdição no estado de São Paulo, notadamente nos municípios do interior, enquanto que o Tribunal da 2ª Região tem competência jurisdicional sobre a capital e Grande São Paulo, bem como sobre a Baixada Santista. Pois bem, se nós estamos diante de um conflito que envolve 2 tribunais regionais do trabalho, hipoteticamente seria o Tribunal Superior do Trabalho o competente a julgar essa demanda. Ocorre que há uma legislação estadual fixando que, em se tratando de conflito de interesses no âmbito do estado de São Paulo, que é o único do Brasil a ter 2 tribunais regionais do trabalho, em se tratando de conflito de interesses que aconteça neste estado e que envolva os 2 tribunais do trabalho, o da 2ª e o da 15ª Região, a competência para julgamento do conflito passa a ser do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, afastando-se, portanto, a competência do Tribunal Superior do Trabalho.